gostava muito dos bem-te-vis, mas deixei de gostar depois que vi os miseráveis matando filhotes, principalmente filhotes de outros bem-te-vis da própria espécie. Você está enquadrado num problema que eu tenho falado muito, tá? Que é o problema da gente romantizar os animais, tá? Ou romantizar a vida dos animais ou dos pássaros e trazer a vida desses animais para um contexto humano, tá? A gente não pode fazer isso. Toda vez que o ser humano, né, faz essa humanização do animal, ele acaba errando, tá? Ele acaba tendo atitudes equivocadas na conservação, ele acaba criando preconceito com pessoas por uma desinformação, tá bom? Então, na natureza, é muito importante a gente saber que os pássaros, né, eles são regidos por instinto. O pássaro ele não possui senso moral, tá? Então ele não tem aquela coisa de empatia, tá? É uma coisa instintiva. Então ele não olha para o outro e fica com dó de um outro pássaro. Se você tiver um coxo de comida e não tiver mais comida na redondeza e esse pássaro ele estiver ali em cima daquele coxo, quando ele vê outro pássaro chegando perto, ele não tem o pensamento de falar: nossa, ele não tem alimentação, vou dividir o meu alimento com ele porque senão ele vai morrer de fome. Não, ele defende aquilo com unhas e dentes, muitas das vezes até com a própria vida, tá? Porque ele é regido pelo instinto, tá? A comida é minha e ninguém vai comer junto comigo. É como você ter uma criança, né? Aquela atitude de criança que às vezes costuma ser mais egoísta pela falta de entendimento da vida, tá? Então os animais, eles são regidos por instinto. Ele não fica com dó de ter matado o outro, por quê? Porque ele está com fome. Se ele está com fome, ele vê o outro e ele enxerga aquilo como um provável alimento, ele não tem aquele sentimento de é um outro bem-te-vi, eu não posso matar porque é meu irmãozinho, ou, entendeu? Não existe isso na natureza. E hoje em dia, a mídia, principalmente, tá, criou um sentimento doentio nas pessoas, principalmente a grande maioria das pessoas, tá? E biólogos, pesquisadores, né, pessoas que lidam com animais aí, como veterinários entre outros, muitas das vezes, tem culpa nesse aspecto, porque as pessoas sabem, tá, que não é dessa maneira que acontece na vida animal, mas as pessoas retroalimentam esse tipo de sentimento. Ou seja, eles colaboram para essa ignorância coletiva a respeito dos animais, tá? Então nós que somos da área, eu como biólogo, eu tenho a obrigação de passar para vocês uma informação correta, desromantizada, porque por romantismo muitas pessoas têm feito muitos males para os animais pensando que estão fazendo bem. Inclusive essa conversa de tenho que soltar, ou o bicho tem que estar livre, cria o filhote lá na sua casa, depois, não, se eu não soltar, eu estou fazendo uma coisa errada, estou fazendo mal. Não, pessoal, isso é uma atitude equivocada, tá? Estão passando para vocês uma informação pela metade. Não é isso que ocorre. Quando a gente humaniza o animal, a gente faz mal para ele, porque você transfere um sentimento que não serve para a realidade dele, tá? O animal ele não se enxerga como o ser humano se enxerga. O pássaro ele está numa gaiola, ele não fica pensando: nossa, eu estou numa gaiola, o céu é o limite, o que eu fiz para estar preso? Não, ele fica igualzinho o cachorro da madame que vai lá no shopping, fica lá no colo dela, na coleirinha, andando na coleirinha, o gato que fica preso na casa, tá? E etc. É a mesma coisa, pessoal, só que as pessoas estão doentes. As pessoas elas não param para racionalizar as suas atitudes. Então a mesma pessoa que ela leva o cachorro na coleira para andar na rua, né? Ela critica o cara que tem um passarinho na gaiola. A mesma pessoa que tem o gato preso dentro de casa critica o cara que tem o passarinho da gaiola. Então é um absurdo. As pessoas não conseguem mais ter um senso crítico próprio daquilo que elas estão fazendo. A pessoa tem um peixe no aquário, ele está tranquilo lá no aquário, vivendo, tá? Na vida dele, lá tranquilo, ele não fica pensando: nossa, eu estou preso em 4 partes de vidro e não sei o que. Os animais não têm esse tipo de senso, tá bom? Então a gente não pode viver uma ignorância da gente ficar achando que os animais, eles pensam como a gente, eles sentem como a gente. Não, eles agem instintivamente, tá bom? Então, a gente tem que parar com esse tipo de conversa, tá?
O animal, quando ele é domesticado, quando ele é criado com o ser humano doméstico, ele é doméstico, ele não é silvestre. Silvestre é um estado que o animal se encontra, tá bom? Então, se o animal não foi criado na natureza, dentro do contexto da natureza, ele não é mais silvestre. Eu canso de falar para vocês, pessoal, abram a mente, não deixem ser enganados, sejam inteligentes. Você é um ser humano, você é um ser pensante, tá? Você não age simplesmente por instinto. Quem age por instinto, geralmente, costuma estar na cadeia, né? Quem age só por impulso, né, não pensa no que vai fazer, costuma, né, às vezes estar na cadeia lá porque teve uma atitude, né, impensada, agiu na raiva, agiu na coisa. Então nós somos seres humanos racionais. Nós precisamos de pensar, tá bom? E eu trago sempre vocês para esse tipo de reflexão real, trazer vocês para a vida real, tá? Então os animais, eles não têm essa necessidade que a gente tem. E vocês também, tá? Na grande maioria, vocês não pensam que vocês são livres, né? Se você trabalha assim como eu, vem para sua casa, você tem uma vida normal, tá? O que muda é que no nosso contexto, pra gente é normal, mas para muita gente, a gente é preso, tá? E outro contexto que eu sempre falo, o índio, tá? Ele é índio porque ele vive na natureza e aprendeu a explorar os recursos da floresta para sobreviver. Tá? O índio, ele não deixou de ser um homo sapiens, ou seja, ele é a mesma espécie que eu sou, tá? E que você também é. Só que o que acontece? O que faz do índio ser o indígena? Uma pessoa que sobrevive na mata. O fato dele ter crescido lá, aprendido com seus pais, seus avós, etc., a explorar os recursos do mato. Se nós, que somos humanos, da mesma forma que eles, se eu for pego, se eu pegar você, levar você lá no meio da Amazônia e falar, olha só que judiação, todo ser humano deveria nascer e viver na natureza como os índios, que são os nossos, né, antepassados, aí, que são, né, os povos nativos, então eu vou pegar, tá, fazendo aí uma analogia, como se alguém pensasse por mim, tá, me viesse, pegasse a mim, pegasse a você, levasse na Amazônia e falasse, não, é melhor que eles vivam dessa forma porque essa é a forma natural. Solta você na Amazônia, o que vai acontecer com você? Você provavelmente vai sair andando, né? Assim como o passarinho sai voando, o outro animal sai andando pela mata, bonitinho, e vai sumir. E aí você fala, nossa, que lindo, ele foi feliz para sempre, né? Como um pensamento infantil de desenho. Mas o que vai acontecer ali comigo e com você que não nasceu na mata? Provavelmente a gente vai morrer, tá? Ou vai morrer de fome, ou vai morrer predado, ou vai morrer picado por animal peçonhento, tá? Ou vai morrer envenenado porque come um alimento que não conhece. E é isso que acontece com o animal quando ele não nasce na natureza. Ele não tem um aprendizado coespecífico com os pais. Então ele não é silvestre, tá? E é isso que a gente tem que tentar entender para que a gente faça um juízo real das coisas e não condene os animais à morte por ignorância, tá bom? O fato de você ver o seu passarinho voando na natureza não quer dizer que ele está vivo, tá bom? Muitas das pessoas estão condenando as aves e outros animais silvestres à morte, cruel, de forma cruel, morrer de fome, morrer predado, por ignorância, por acreditar numa visão totalmente errada que é passada para você sobre conservação, tá bom? Me desculpa aí usar o seu exemplo, mas é importante a gente falar isso, tá? Sei que não é às vezes o seu exemplo aí, mas você não pode romantizar os bichos, tá? O fato deles matarem ou deles não quer dizer que você não deva prestar o seu apoio se você vê um filhote caído, abandonado para morrer, tá? Porque depois de adulto ele pode querer fazer uma coisa dele, teoricamente, se ele fosse criado na natureza. Isso é a natureza, tá? Não vai mudar porque a gente pensa ao contrário. Os animais são regidos pelo instinto.